Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui reunidos no nome do Senhor. A congregação dos santos está reunida para louvar somente aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E é motivo de alegria nós estamos aqui, irmãos. E eu não me canso de dizer, por quê? Porque a misericórdia dele se renovou mais uma vez sobre a minha e a tua vida. Não éramos nem para estar aqui, não éramos nem dignos de adorá-lo. Nós não éramos nem dignos de adorar a Deus. Mas prove ele de ir para a cruz, para que nós possamos hoje estar aqui. Porque nós não éramos dignos nem disso, nem de adorar. Nós éramos dignos. Então isso é motivo de alegria. É motivo da gente se alegrar. Se alegrar porque o Senhor ressignificou a minha e a tua vida. Glória a Deus. Abra o livro de Salmo no 147. Vocês estão com frio, amados? Está parecendo que estão com frio? O Espírito Santo de Deus já está aqui. O fogo de Deus já está nessa casa, meus irmãos. Glória a Deus. O fogo de Deus já está aqui. Se você está com frio, eu creio que você não vai mais sentir frio, porque a presença do Senhor já está aqui. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 147, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que vai dizer assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem um cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhe pensa as feridas. Eu vou ler novamente. Louvai ao Senhor. O salmista está convidando eu e você essa noite para louvar ao Senhor. Sabe por que ele vai dizer assim? Por quê? Porque fica bom e é agradável louvar ao Senhor. E sabe por quê? Porque ele sara a ferida dos corações quebrantados. Ei, aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável louvá-lo. Sabe por quê, irmãos? Somente ele cura os corações entristecidos. Então eu quero dizer a você essa noite: se por algum motivo hoje o teu coração está entristecido, então eu quero dizer, não chore por isso. Louve a Deus, porque é bom e é agradável louvar a Deus. Se você está triste, não chore, louve a Deus, porque enquanto você estiver louvando, o Deus Todo-Poderoso vai curar o teu coração, vai fechar as feridas. Aleluia! Bom é louvar ao Senhor, irmãos, independente do dia, independente da circunstância. Sabe por quê? Porque quando nós louvamos a Deus, ei, a gente se torna outra pessoa. Ei, quando nós louvamos a Deus, independente. E eu não estou aqui dizendo que você não deva chorar, mas se você está entristecido hoje, seja qual for a causa dessa tristeza, entregue hoje então ao Senhor o teu louvor. Entregue ao Senhor o teu louvor, porque Ele cura os de corações feridos. Somente o nosso Deus pode fazer isso. Ei, Deus, Ele edifica o povo que louva. Ele é o próprio Deus que atrai para si aqueles que estão entristecidos. Ei, Deus trata aqueles que são amassados pelas adversidades da vida. Ele cura
Ei, e Deus sendo médico supremo, Ele sara a minha e a tua ferida, se assim você crê. Ele só sara a ferida de quem crê. Se você crê hoje, a tua ferida da alma, seja qual for a ferida, ela será hoje curada e sarada. Enquanto você louva, Ele vai te curando. Então hoje se ajoelhe dessa maneira, louvando ao teu Deus, ao Deus da tua alma, o amado seu, o amado da sua alma está aqui. Ah, Senhor, obrigada, Deus. Aleluias, como é bom te louvar, Senhor. Ah, Senhor, como é bom te louvar. Fica bom, Senhor, um cântico novo nos nossos lábios. Ah, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, amado da nossa alma. Obrigada, Santo Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia. Ah, Deus amado, Senhor, como é bom te louvar. Como é agradável louvar ao Senhor Jesus. Ah, Senhor, como é agradável te louvar. Ah, Senhor, como nós te amamos, Pai. Ah, amado da nossa alma. É somente de uma coisa que nós precisamos: é louvar ao Senhor nesse dia de hoje. Nós precisamos te louvar, Jesus. Porque quando nós te louvamos, nós ficamos mais parecidos com o Senhor. Ah, Deus, nós precisamos, Jesus, te louvar hoje. Nós precisamos entregar ao Senhor uma adoração sincera. Ah, Senhor, obrigada por esse dia que pertence a Ti, Jesus. O dia de hoje que foi feito pelas Tuas mãos. O dia de hoje que foi o Senhor, Jesus, que permitiu, Pai amado, que nós vivêssemos Ele hoje. Porque é o Senhor, Jesus, que permitiu que nós acordamos hoje. A Tua misericórdia, ela foi estendida mais uma vez. Ah, Senhor, e nós Te agradecemos por esta misericórdia. Senhor, nós Te agradecemos por essa misericórdia, Jesus. Misericórdia é essa, Jesus, que nos constrange, Pai, de uma maneira. Ah, Senhor, que misericórdia é essa que nos constrange, Pai. Que misericórdia é essa que nos ama, independente de quem nós somos. Que misericórdia é essa que sara as nossas dores, Jesus. Que misericórdia é essa que supre as nossas necessidades. Ah, que misericórdia é essa, Pai. Oh, aleluia. A Tua igreja está aqui, Senhor, reunida. Ah, para dizer o quanto o Senhor é santo. Para dizer o quanto o Senhor é santo. Assim como os anjos estão Te adorando, Pai. Essa noite nós estamos aqui para Te adorar, Santo. 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 A Tua congregação diz que Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Deus. Santo, 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 o Senhor é santo. O Senhor é digno desse dia, desse culto, Senhor. Esse culto é para Ti, Jesus. Esse culto é para celebrar a Tua grandeza, Senhor. Esse culto é para dizer quem Tu és. Esse culto é para dizer que Tu és bom, que Tu és precioso, que o Senhor é amado da nossa alma, que o Senhor é o libertador,
Senhor é aquele que perdoa pecados. Que o Senhor é aquele Pai que restaura, que cura, que ama. Esse culto é para anunciar quem Tu és. Esse culto, Senhor, é para anunciar, Jesus. É para anunciar quem Tu és. É para dizer que o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Fica à vontade, Deus. Caminha entre os louvores, Senhor. Fica à vontade. Caminha entre os louvores, Pai. Esse povo é Teu, Senhor. Vai, Senhor, visitando os corações que estão aqui, Jesus. Vai inundando o ser de cada um, Senhor. Ei, igreja, vai, deixa Deus já te encher. Deixa Ele te encher. Erga a tua mão. Erga a tua mão para você já ser cheio da presença. Para você já ser cheio do Espírito dEle. Seja cheio essa noite. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Vai sendo cheio, igreja. Sim, Espírito Santo de Deus. Essa mesma unção, Senhor, com esse mesmo propósito. Nós pedimos ao Senhor que nessa noite imunda este lugar com rios de águas vivas sobre essa igreja. Senhor Deus, vem encher este lugar com a Tua presença e a Tua glória, Senhor. Vem, Senhor Deus, com todo o Teu poder sobre este lugar. Senhor Deus, imunda essa casa, Senhor. Que a cada coração, Senhor Deus, que está aqui aquebrantado, contrito diante do Senhor, seja enxertado por essa glória, por esse poder do Senhor. Pai, que haja manifestação do Teu poder sobre essa casa nesta noite. Senhor, venha trazer cura sobre este lugar. Traz restauração sobre este lugar. Traz, Senhor Deus, salvação sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, como o salmista falou na Tua palavra, que hoje é um dia de louvarmos ao Senhor. Nós queremos declarar que através do louvor, através da oração, ó Pai querido, Pai amado, as cadeias do inferno sejam quebradas, as barreiras sejam destruídas, que o poder do Senhor invada cada vida, invada coração, Senhor, nesta noite. Pai, nós queremos declarar que através do louvor, ó Pai, o Senhor possa transformar o coração empedecido, o coração endurecido, ó Pai. Transforma esse coração sensível ao Senhor, esse coração, ó Pai, sedento pela Tua presença, esse coração desejoso pela Tua glória, Senhor Deus. Nós queremos declarar, ó Pai querido, Pai amado, que desse altar rios de águas vivas fluirão, Senhor. Rios de águas purificadoras, águas que saram, que limpam, que curam, que santificam a Tua igreja, Senhor. Sim, Senhor, nós declaramos o Teu poder sobre este lugar. Nós declaramos a Tua glória sobre este lugar, Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, mergulhar em Tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, estar como Ezequiel, Senhor Deus, sem controle de nós mesmos, dominados, Senhor Deus, pela Tua glória e o Teu poder. Sim, Espírito Santo, Pai, que a Tua igreja hoje possa ser tomada, Pai, de uma presença gloriosa, que a Tua igreja possa exalar o bom perfume do Senhor nessa noite, que a Tua igreja possa entregar, ó Pai, a Ti uma adoração sacrificial, uma adoração, ó Pai querido, Pai amado, de corações sedentos pela Tua presença, de corações, ó Pai, desejosos pela Tua glória. É isso que nós pedimos nesta noite, ó Pai. Que o Senhor derrame do Teu poder sobre as nossas vidas. Que o Senhor derrame da Tua glória sobre nós. Senhor, eu creio que esse culto não vai ser um culto comum, mas sim um culto transformador da Tua presença. Um culto que terá um grande despertar sobre a Tua igreja. Um culto, Senhor Deus, onde essa comunidade verá,
essa casa como casa de oração, como um grande farol do Senhor, que iluminará os perdidos, os aflitos, aleluia. Sim, Espírito Santo, que essa casa, Senhor Deus, seja como um grande farol nessa comunidade, Pai. E que a glória do Senhor se transborde sobre as casas e sobre as famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não quer
tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. É tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a vida de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a sua boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo, somos a geração do avivamento. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecado. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecado. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecado. Geração que abre mão, essa é nós, assim eu creio. Geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu.
céu. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, pois tu és a direção. Tu sou a me guiar. Tudo pode passar, amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, pois tu és a direção. O sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Jesus.
onde encontro meu refúgio, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Oh, oh, oh. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Jesus. E eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que Deus continua nos agraciando. Que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quero saudar vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que essa noite seja uma noite que marque nossa vida. Que essa noite seja uma noite de um selo que vem a partir do selo que nós já existimos e já fomos salvos e marcados, que é o selo do Espírito do Senhor. É um selo que marca hoje seu ministério, sua família. É um selo que o Senhor possa ter separado para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pegue nas suas mãos aí a sua oferta de amor, o seu dízimo, para que podemos semear o Senhor para a glória de Jesus Cristo. Você que trouxe o seu dízimo nas mãos, a sua oferta, ergue aos céus e vamos consagrar essa semente que você trouxe ao Senhor. Amém? Senhor, nós pedimos que a tua bênção se estende sobre a vida do semeador, para que as sementes dele possam ser reprodutivas, Senhor. Aonde ela for lançada, nós queremos aqui prestar a honra e a glória e a reverência ao Senhor, pela fidelidade do seu povo. Que o Senhor continue agraciando a vida de cada um que já se dispôs a contribuir voluntariamente à sua casa de oração. Que o Senhor continue agraciando, abençoando e multiplicando as sementes financeiras de cada um contribuinte nessa noite. É assim que nós oramos e te agradecemos pela vida do semeador e a sua semente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode trazer sua semente, você que trouxe. Abre comigo a palavra de Deus no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9, o verso de 35 em diante. Vamos fazer menção da palavra de Deus juntos, para que a gente podemos mergulhar mais fundo na palavra de Deus. Amém? Acharam? Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 9, o verso de número 35 e diante.
Acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Vamos fechar nossos olhos um minutinho e vamos orar ao Senhor. Você que pode, feche seus olhos comigo. Vocês que estão aí atrás, por favor, feche seus olhos e acompanhe comigo a oração e ore comigo. Não nos deixe, Senhor, que a Tua palavra que está sendo semeada possa ser sufocada pelas nossas preocupações. Nos ajude a se concentrar no que o Senhor está falando conosco. Atrai a nossa atenção para a Tua palavra. Nós damos toda a legalidade ao Teu Espírito. Nós nos permitimos que o Teu Espírito nos amolde como o Senhor deseja. Que a Tua palavra, Senhor, separa a alma e o Espírito nesse momento, para que não introduzimos nas emoções a palavra que é direcionada ao nosso espírito. Abre a nossa visão espiritual, nos aquebranta nesse momento. Senhor, faça que nós compreendamos a Tua palavra e a dinâmica do Teu reino, para que o inimigo das nossas almas, aquele que quer nos confundir, aquele que quer introduzir junto conosco a palavra do Senhor, que esse inimigo das nossas almas não possa interferir a Tua palavra, de acessar o nosso coração e abrir o nosso entendimento. Nós neutralizamos essa força maligna, essa ação demoníaca do inferno que tem atuado tentando roubar a Tua palavra, tentando contaminar o nosso coração. Nós precisamos que o Teu Espírito nos ajude a discernir, interceda por nós, Espírito Santo, como diz a Tua palavra, Senhor, com gemidos inexprimíveis se for necessário. Nós não queremos sair daqui sem entender e compreender o que o Senhor quer tratar conosco. Senhor, no nome de Jesus, esses corações se reuniram aqui para um único propósito, para ouvir o Senhor e trazer discernimento sobre cada um de nós. Aquele que precisa de cura, seja curado. Aquele que precisa de restauração, seja restaurado. Aquele que precisa de força, recebe força do Senhor. Aquele que está desanimado, recebe ânimo do Senhor, pela palavra do Eterno. Oramos porque cremos no Seu poder e na Sua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, pode tomar seu assento, para a glória de Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor possa ministrar o nosso coração. Amém. Nós estamos hoje aqui falando de uma obra que Jesus se deparou com ela. É uma obra que ela já estava designada para a execução de Jesus Cristo, mas Jesus se deparou com ela. Nós vamos olhar aqui que desde o capítulo de número 6 até o capítulo de número 9, Jesus vai se deparando com as situações de Israel. E quando ele chega no capítulo 9, depois do sermão do capítulo 7, ele começa a descrever de forma mais profunda as suas ações, de forma mais intensa e pontual em cada lugar que ele passava. Nós vamos olhar o capítulo de número 6, porque sobre as ocupações dos discípulos de Cristo no mundo. Então o mundo precisa ser ocupado com os discípulos de Cristo, porque aonde não houver um discípulo, tem alguém lá que não é discípulo, fazendo o quê? Vai saber lá o quê, né, queridos? Tanta maldade no mundo, tanta adversidade no mundo.
Se a maldade está em devido lugar, é porque aquele lugar foi ocupado com um coração maldoso. Se tivesse um discípulo lá, tinha transformado o lugar. Se há maldade no lugar, é a ausência de um discípulo. Jesus ele vai começar descrevendo de forma muito rica e precisa. Olha comigo aí o capítulo de número 6, rapidamente, para nós poder introduzir. O versículo de número 25. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao de comer ou beber, e não com o seu próprio corpo, quanto o vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiem nem colhem, e nem armazenam no celeiro, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Nós como os crentes, andamos muito preocupados com as coisas dessa vida. Nós estamos sem tempo até de cultuar a Deus, sim ou não? Nós estamos tendo dificuldade até de orar, porque parece que nós não temos mais tempo para orar. Jesus se deparou no capítulo de número 9 com uma obra grandiosa, mas ele olha para todos os seus feitos e diz assim: ainda existe um lugar que não foi acessado, e ele precisa ser ocupado. Olha só o versículo de número 31. Portanto, não se preocupe, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois, eu vou introduzir dessa forma para nós entender. Pois, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que você precisa delas. O Pai não está falando para você ser um acomodado ou um preguiçoso, mas Ele também está dando uma orientação para nós não dar o nosso coração para isso. A nossa atenção não pode ser voltada somente para isso. Hoje o nosso corre-corre toma mais tempo da nossa vida do que a nossa relação com Deus, sim ou não? Jesus vai se deparar com isso, e ele começa a olhar essas ocupações e ele fica preocupado com os próximos passos da igreja. Olhamos para dentro de tudo que o Senhor tem falado conosco e está falando pela palavra. Olha o versículo 13 do capítulo 7. Isso aqui é uma trajetória, é um caminhar. Eu estou fazendo um caminho para nós chegar no ponto central. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram por ela. Olha só como o contexto que Jesus vai tratando. Se você for olhar o versículo 19 do capítulo 6, ele vai falar do tesouro e as riquezas. Depois ele vai falar das preocupações e as ocupações. E aí depois ele vai falar de um segmento que é muito preciso, que vai nos levar a um entendimento a respeito da entrada e a porta. Por que a porta que leva para a vida eterna é estreita? Porque lá nós não vamos acessar de qualquer jeito. Lá nós não vamos entrar de qualquer jeito. Nós precisamos compreender que a porta larga, entra quem quer, do jeito que quer, e vive do jeito que quer. Mas no céu não é assim. As preocupações dessa vida não podem roubar a semente que você ouve. Há muitos que entram por essas portas, chamada casa de oração, que ouve a palavra agora, quando chega em casa já esqueceu, porque as preocupações dessa vida sufocou a palavra. Sim ou não? E no próximo passo talvez ele vai precisar da palavra para acessar a porta estreita que leva para a vida eterna e ele não lembra mais.
E a obra do Senhor, ela é extensa. E ela precisa dos cooperadores. Os colaboradores de Cristo que fazem ações espirituais, promove ações espirituais e que vive a sua espiritualidade de forma saudável, precisa ficar atento à palavra de Deus. Quando nós olhamos para nossas preocupações, nós olhamos por tudo que nós estamos vivendo, parece que o tempo é curto para nós, não parece? Parece que a gente vai dali, corre dali, tenta arrumar um tempo daqui, tenta arrumar um tempo, mas chegamos ao final da noite sem tempo para Deus. É ou não é? E quando nós olhamos para o que está por vir, a gente precisamos exatamente examinar a nossa vida, queridos. Por que que Jesus fala que a obra é grande e era poucos trabalhadores? Olha só, Jesus ele vem de um campo de instrução. Depois nós vamos ver que no capítulo 24 ele vai falar de uma edificação, de um alicerce, de prudência, no versículo 24. Depois nós vamos ver que no capítulo de número 8 ele vai começar a fazer algumas ações que ela é divina, sobrenatural. Ele vai curar um homem sem ir na casa dele. Olha a trajetória de Jesus. Ele vai curar um homem sem ir na casa dele pela fé do seu Senhor. E depois ele continua no decorrer. Ele vai expulsar demônios, curar enfermos. Isso é tudo Jesus fazendo. Cadê os seus discípulos? Cadê os seus discípulos? Isso é tudo Jesus fazendo. Depois ele vai continuar o seu percurso. Vai encontrar alguém que está tendo dificuldade de renunciar para seguir os seus ensinos. Jesus fazendo. Depois Jesus se depara com uma tempestade e ele acalma a tempestade. É Jesus fazendo. Depois Jesus, ele vai se deparar com 2 endemoniados. É Jesus libertando esses 2. Que talvez nós podemos dizer que eles estavam, infelizmente, endemoniados, mas porém existia ali uma deficiência na audição e na fala. Que um foi curado da sua fala e o outro da sua audição, dentro do mesmo percurso. Depois Jesus, no capítulo 9, ele vai curar um paralítico. Tudo Jesus fazendo. E aonde estão os seus discípulos? E aí no decorrer do texto, Jesus encontra um cobrador de imposto. Ele prega para ele, chama ele ao arrependimento. Ele renuncia à corrupção e se converte. É Jesus pregando, diga amém por isso. Na introdução do contexto, Jesus também foi interrogado a respeito do jejum. Aí Jesus vai pregar a respeito do jejum. É Jesus pregando para levar o povo à concepção de se abster do alimento por causas espirituais. É Jesus fazendo. Depois nós vamos ver Jesus caminhando realmente sobre o poder que a doença tem, que leva até a morte, mas o poder de Jesus é maior. Jesus fazendo, quebrando cadeias espirituais e curando pessoas enfermas à beira da morte. É Jesus fazendo. No caminhar do contexto, Jesus vai indo, percorrendo. Jesus vai encontrar outro caso do cego e o mudo. Depois Jesus, no decorrer, ele continua pregando, libertando, restaurando. Ele chega e se depara, uma hora ou outra ele se depara e para. Vamos falar de questão física. Jesus está cansado. Olha só o percurso. Aí Jesus para, está cansado fisicamente. Ele se depara com essa obra, tamanha necessidade, tanta dificuldade. Aí ele olha assim dos discípulos, imagine o cenário, aí ele olha uma outra multidão. E nós chegamos no versículo 35.
capítulo 9. Jesus ia passando por todas as cidades, povoado, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estava aflita e desamparada, como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da colheita que envia trabalhadores para a sua colheita. Quando nós olhamos hoje o mundo que estamos vivendo, tantas pessoas à beira do suicídio, morrendo, enferma, quantas pessoas estão internadas no leito do hospital, quantas pessoas estão presas no cárcere, tantas causas nós sabemos. E aí chegou a hora, e o que nós estamos fazendo? Como igreja, o que nós estamos fazendo? Jesus pregou vários dias e se deparou com várias situações. Chegou uma hora que ele disse: eles estão como ovelhas sem pastor. Aonde estão os colaboradores do reino de Deus? Aonde estão as pessoas que vão ter compaixão dos pecadores? O que é o pecado, queridos? A palavra pecado no original é perdeu a direção, perdeu o alvo. Alguém perdeu o alvo, vai deixar ela morrer? Alguém perdeu o alvo, vai deixar morrer? Alguns esperam morrer para depois ir atrás para resgatar. Perdeu o alvo, seu irmão do seu lado perdeu o alvo, talvez o outro lá atrás perdeu o alvo, talvez outros que já foram para o mundo perdeu o alvo. E o que nós vamos fazer? Nós não podemos ficar olhando as coisas acontecer e só assistir o culto. Nós precisamos ser o sacrifício que Deus aceita. Pagar o preço não é vir ao culto, é deixar o seu retrátil para ir atrás de alguém, é deixar o seu conforto. Por que a igreja está desse jeito? Buscando uma espiritualidade de culto em culto, de culto. Hoje Deus vai falar comigo no culto, hoje vai acontecer algo comigo no culto. Amém, o culto está acontecendo, mas e depois que acabar o culto? O que vai ser do meu ministério? O que vai ser do meu chamado? Meu chamado não pode estar baseado num culto. Meu chamado precisa estar baseado na convocação de Deus e da missão que Ele me chamou a fazer. Você imagina se Jesus olhasse tudo aquilo que estava acontecendo e se deparasse e dissesse assim: vamos seguir, porque eles estão assim porque eles querem. Querido, ninguém quer estar no mundo porque quer. Deixa eu te explicar para você, o mundo devasta qualquer alma. Tem pessoas que não têm força para voltar. Tem pessoas que não têm força para voltar. Tem pessoas que estão pedindo socorro. A galera do evangelismo que está toda semana aí pregando nas ruas, eles se deparam com as situações e eles falam: é só a misericórdia de Deus. Nós vamos trabalhar de dia e de noite, nós não vamos alcançar a todos, porque falta colaboradores. Você consegue compreender que o seu vizinho precisa de você pregando o evangelho? Consegue? Mas por que você não bateu lá na casa dele ainda? Porque você não tem tempo, está muito corrido, chega cansado do serviço, precisa descansar um pouco, né? Não é assim que nós pensamos? É ou não é? Nossa, é uma luta, cara. Eu até queria ir lá, mas não consigo. Sabe por que você não conseguiu? Porque você ainda não determinou fazer o que Deus te confiou a fazer.
Você não determinou. Você acha que foi fácil para Jesus andar 30 quilômetros de a pé para poder pregar o evangelho? Nem a sola do sapato você gasta. Você tem um carro para andar, um Uber para te pegar na sua porta, para levar você até a casa de alguém que você vai pregar, de um vizinho, talvez, sei lá, um pouco mais longe. O que está acontecendo conosco? A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, no verso de número 13 e 14, que o aumento do pecado, da iniquidade, está causando esfriamento em muitos. Será que você já não está frio e nem percebeu que se esfriou? Será que você nem percebeu que se esfriou ainda? Porque quando você lembra da sua conversão, do seu início, não era assim, né? Você não media esforço. Se fosse meia-noite você estava. Talvez se alguém ligar para você pedindo socorro para expulsar um demônio num devido lugar, você nem atende, porque está tarde. E outrora, como é que era? Tem alguém precisando de você. Nós precisamos sair desse lugar de conforto, porque tem sinalização de morte espiritual. Nós precisamos entender que a missão, ela não tem só o início, ela também tem um fim. Nós começamos bem, estamos parando no meio do caminho. Por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos tão cansados? Parece que o evangelho se tornou a mesma coisa. Parece que é repetitivo. Parece que você já até escutou isso aqui de mim. Sabe por que Deus está repetindo a mesma coisa? Porque quando Ele falou a primeira, você não obedeceu, você continua do mesmo jeito. Até quando nós vamos ficar assim, queridos? Deus precisa, a palavra dependência é outra coisa, né? Deus precisa de você. Ou em operação. Olha só como que está o nosso bairro. Vocês que têm rede social, que aciona aí o Diadema Problema, você só vê o quê? Feminicídio, roubo, destruição, morte, não é isso? E você só assiste. Você só quer saber do que está acontecendo. Eu aprendi uma coisa: quando eu quero saber de algo que está acontecendo, eu preciso se tornar a solução daquilo. Eu aprendi isso para mim. Quando eu quero saber algo, por exemplo, eu quero saber como está a vida do Kleber, a vida do irmão Bilo, a vida do Ricardo, a vida do Urla. Eu quero saber da vida desses irmãos. Eu tomo posse e parte do problema que eles estão vivendo, porque eu passo a ter responsabilidade com essa causa. E aí você passa a ter só curiosidade, como alguém que só quer saber, mas não quer se compadecer e ter compaixão como Jesus teve. Olha como é que está a nossa cidade. Olha como é que está o seu bairro. Olha como é que está a rua onde você mora. Você sabia que você poderia ser a diferença lá? Você sabia que você poderia ser a voz de Deus naquele lugar? Deus tem algo para a sua vida, mas você não está disposto a tomar posse. Deus está precisando dos cefeiros para essa última hora. Deus pode contar com você. Até o amém é difícil porque você está cansado. Sua vida espiritual está cansada. Você está desgastado espiritualmente. Você está enfadado espiritual. As compressões desse mundo estão te sufocando. E você nem percebeu. Você consegue vir para o culto a pulso, porque é uma luta para vir ao culto. Você imagine para ganhar uma alma nesses dias, querido. Nós estamos vivendo uma compressão espiritual porque nós estamos se permitindo entrar nesse lugar obscuro. Por isso que a minha oração é: não posso entender a palavra de Deus na minha alma, eu preciso entender ela na revelação do Espírito.
Porque depois que a minha emoção passar, eu vou esquecer da palavra que eu ouvi. Por que muitos querem ouvir a palavra na alma? O aconchego na alma. Eu estou atribulado, eu estou ferido, eu estou magoado, eu estou isso, eu estou aquilo. E a palavra vem e acalenta. E aí eu fico bem, almaticamente dizendo. Mas eu fico ainda abatido espiritual. Nós precisamos mudar o nosso contrapasso pessoal e espiritual. As boas novas do Senhor, ela chega em tempos difíceis mesmo. Está difícil na sua casa? Está difícil na casa do seu irmão do seu lado? Está difícil. Está difícil na minha casa também. Só que o que eu vou fazer com essa dificuldade? Eu vou ficar me lamentando, vou tomar decisões precipitadas, vou decidir coisas na minha emoção, vou decidir coisas na minha alma. E o que vai ser do espírito? O que vai ser da minha vida espiritual? Quando nós olhamos para a nossa vida hoje e olhamos no retrovisor como nós iniciamos, parece que a gente estamos andando retrocedendo espiritualmente. Porque parece que quando a gente começamos como se fossem meninos inocentes espirituais. Parece que depois que nós amadureceu, parece que a gente só fazemos o que a gente quer. O reino de Deus se move na minha vontade ou na vontade de Deus? Mas não é a nossa realidade. Sim ou não? Nós fazemos mais o que queremos do que o que Deus ordena. Sim ou não? Se Deus falar para você fica, você quer ir, é ou não é? Seja sincero. É ou não é? Deus falar para você fica, você fala é muito tempo. Deus falou para você esperar. Fique em oração, você fala não, já orei demais, Deus não responde, eu entendo que é para mim ir. Eu entendo que é para me levantar, eu entendo que é para me fazer, eu entendo que é para mim. Queridos, por que nós fazemos isso? Porque realmente nós saímos do Espírito. No Espírito eu não tenho ansiedade. Eu orei para que vocês entendessem essa mensagem no Espírito, não na alma. Por isso que eu pedi ao Senhor, separe a alma e o Espírito nesse ambiente, Senhor. No Espírito eu não tenho ansiedade. No Espírito eu não tenho pressa de nada. No Espírito eu não estou atrasado. No Espírito eu estou no lugar certo, fazendo o que Deus pediu e executando a missão. O que aconteceu conosco como igreja, queridos? Nós não temos força para orar. Nós começamos a jejuar, quebramos no meio do caminho. É assim ou não? O que está acontecendo conosco, irmãos? Você já pregou para você no espelho? Você já se deparou no espelho assim e começou a pregar para você? E você precisa voltar. Aonde você está perdido. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala isso. Você precisa se retornar. Já fez isso ou não? Faz isso para você ver como você vai se ver no espelho. Porque às vezes você é um leão pregando para o outro, mas é um gatinho pregando para você. Quando Jesus se depara com o que está acontecendo aqui, queridos, olha para mim aqui rapidamente. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Você imagine como Jesus estava cansado. Imagina como Jesus estava esgotado. A Bíblia diz que ajuntava-se multidões de enfermos. E Jesus estava lá pregando com autoridade e poder do alto, dizendo: seja curado. Mas nós perdemos essa propriedade espiritual porque estamos enfadados, cansados, sobrecarregados.
a preocupação dessa vida está realmente comprometendo a nossa espiritualidade. O ouro e a prata está quase corrompendo a minha vida espiritual. O que está acontecendo conosco, queridos? Para onde caminha a igreja? O que iremos fazer com o próximo passo? Se chegar ao fim, a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 6 que as almas estão clamando debaixo do altar do Senhor, buscando justiça. Como nós vamos se retratar, ou como nós vamos tratar, ou como nós vamos se posicionar com aquilo que nós carregamos a respeito do reino de Deus? Nós estávamos fazendo uma reunião agora, há uns 40, 50 minutos atrás, preocupado como nós vamos fazer com os lares, com as famílias, como a gente vamos fazer para acessar esses lugares. Nós precisamos ir, como nós vamos fazer? Precisamos de pessoas, nós precisamos ir, como nós vamos se organizar, preocupado com as vidas. Nós lemos aqui agora, no capítulo de número 6 de Mateus, que as pessoas estavam mais preocupadas com as roupas, com o que iria comer, do que com as almas que estavam padecendo. Está escrito ou não está lá na Bíblia? Está escrito, não está? Que a gente não devemos andar ansiosos, nem preocupado com o que nós vamos comer ou vestir. Às vezes nós gastamos mais tempo na frente do espelho, se arrumando, procurando uma roupa. Tem mais de 30 camisas, mais de 50 sapatos, procurando um par de sapato, uma camisa, para vir ao culto, porque não está legal, eu preciso de outra. Mas não se preocupa com uma alma. Não se preocupa com uma vida que está padecendo. Não sai da sua casa para pregar para ninguém. Não vai em lugar nenhum cuidar de ninguém. Jesus estava cansado. E ele disse assim: nós precisamos orar para o dono da ceifa, para que envie os ceifeiros, porque grande é a obra. Grande é a obra, queridos. E não é obra física não, tá? Teto, parede, chão, é pessoas. Pessoas, pense em pessoas no seu coração aí. Pense em alguém que acabou de cair. Pense em alguém que acabou de abandonar o evangelho. Pense em alguém aí que está agora no lamaçal do pecado porque perdeu a direção. Pense em alguém aí agora. Imagina alguém aí que acabou de morrer, furado na bala, porque se perdeu, não conseguiu voltar. Pense em alguém aí. Você não consegue mais nem pensar numa alma que está padecendo, porque você está tão sufocado com essa vida, que você não consegue pensar em alguém que está morrendo. Grande é a obra. Onde está o ceifeiro? O que nós vamos fazer com a nossa vida espiritual, queridos? Será que é tão difícil nós compreender a dinâmica do reino? Vou explicar para você de forma pedagógica. Deus revela o seu plano de salvação por meio da crucificação do seu filho. O seu filho revela o amor de Deus por meio da crucificação, dizendo claramente: eu salvo você por meio da graça e do sacrifício do meu filho Jesus Cristo, para que você salve outro. Eu acredito, não sei da particularidade, mas eu acredito que todos aqui já ganhou uma alma para Jesus, não já? Imagine o prazer que não é. Você esqueceu desse prazer de ganhar uma alma? É porque faz tempo que não ganha.
Se esqueceu desse sentimento de você ir lá pregar, cuidar, tirar as rapinas, cuidar do casamento, cuidar dos filhos, cuidar dessa família, e daqui a pouco você vê a família robústica espiritualmente, dizendo que quer só Jesus e mais nada. Nessa vida mais nada importa, só Jesus. Você olha para aquela família, a família que estava, vou dizer de forma bem baixa, chula mesmo, né? Marido estava no álcool, no adultério, a esposa estava perdida na droga, os filhos já estavam vendendo droga, a família estava destruída. Daqui a pouco você vê a família como família real, família restaurada, e você fez parte dessa restauração. Você se dedicou, você foi lá, batizou eles nas águas, profetizou, impôs as mãos, curou, libertou, Deus fez a obra. Imagine como é que fica o coração de uma pessoa dessa, cara. Se nós esquecemos desse sentimento em algum lugar, nós se perdemos. Nós precisamos voltar a enxergar o reino na sua dinâmica. Vamos cuidar das famílias, pessoal. Vamos se dedicar à obra de Deus. Deus chamou você para você ser esse instrumento. Sai da sua casa, por favor. Deixa o seu sofá lá, está até afundado o sofá. Chegou do serviço, é sofá. Não só pensa, estou cansado, estou ofegante. Meu, deixa essas coisas. Deus vai revigorar você. No outro dia, você vai estar mais forte do que nunca. Eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus, 4 horas da manhã. Não tem problema, queridos. Vai fazer a obra do Senhor. Deus vai te dar força, Deus vai te ajudar. Você precisa sair desse lugar ofegante espiritualmente dizendo. Diga para o seu irmão do seu lado assim: vamos junto, vamos junto. Você vai conseguir. Se você romper com essa dificuldade, essa limitação, você vai conseguir. Olha só o que Jesus vai falar. Eu quero aqui realmente levar você a uma consciência, que o versículo 36 vai dizer assim, ó: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estava aflita e desamparadas, como ovelha sem pastor. Quantas pessoas estão caminhando assim? Quantas pessoas estão sofrendo nessa mesma linha de sofrimento? Quantas pessoas estão caídas na beira do caminho? Será que a gente vai se acostumar com o sofrimento do nosso próximo? Porque você sabe que você tem uma habilidade de se acostumar com tudo. Você se acostuma com o frio, você se acostuma com o calor, você se acostuma a não ter comida, você se acostuma com a riqueza, você se acostuma com a pobreza. Você tem a tendência de se acostumar com tudo. É capaz também de nós se acostumar com o sofrimento do nosso próximo. Você sabia disso ou não? De você passar perto de alguém e dizer assim: infelizmente, né, nós não pode fazer nada. Pode sim. Pode sim. Jesus, em nenhum momento você vê ele falando assim: eu não posso fazer nada. Em todo o tempo ele estava posicionado: receba. Você tem fé? Receba. O que você precisa? Eu preciso ver, então veja. Eu preciso levantar, então levanta e anda. O tempo todo Jesus estava em atividade espiritual, e ele nos ensinou como fazer. Sim ou não? E nós não podemos parar aquilo que ele fez em nós. Eu quero acreditar fielmente no que Deus está falando conosco aqui nessa noite, que eu acredito que está levando você em algum lugar de consciência, para você realmente se posicionar no que você foi chamado para fazer. Nós precisamos de você, vocês precisam de nós, e juntos vamos fazer o que Deus chamou nós para fazer.
Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu vou usar uma dinâmica, mas é muito mais além. Você mesmo sem vontade de ir trabalhar porque está cansado, você vai, não vai? Assim é a obra de Deus. Mesmo ofegante espiritualmente, mesmo sem força, você precisa estar lá. Nesses dias eu vou contar uma coisa para vocês que eu não falei para minha esposa, mas eu vou falar. Nós estávamos numa obra, foi um dia aleatório. Estava eu e o irmão Urley, encontrei o irmão Urley por aí perdido, dizendo que não tinha nada para fazer. Eu falei, então vamos, que eu também arrumei alguma coisa agora de imediato. Vamos. E nós saímos. Depois eu voltei, continuei uma missão pessoal. Eu me deparei com uma situação assim, ó. Deus, o Senhor me usou para poder falar com 2 famílias nesse dia. Coisas lindas o Senhor fez. Eu preciso que o Senhor use alguém para vir falar o coração da minha família. E naquele dia eu chorei igual criança, porque eu pude ver Deus falar através de mim ao coração de famílias, mas eu me deparei que não tinha ninguém para falar o coração da minha família. Sabe por quê? Porque tem momentos, querido, que você precisa ir, você não vai, porque será que vai me receber? Não é será, Deus não falou para você ir? Sim ou não? Sim ou não? Deus falou para você ir, por que você não foi? Deixou a casa do pastor sozinha? Deixou o pastor lá labutando sozinho? Deus falou com você. Vá lá ministrar o coração dos filhos do pastor. Vá lá ministrar o coração da esposa do pastor. Vá lá ministrar o coração do pastor. Mas você falou, eu vou. Você é louco, pastor, que tem que ministrar meu coração. Querido, eu sinto dor igual você. Sinto fome igual você. Fico triste igual você. Mas se nós realmente entender o evangelho, nós jamais vamos transferir a responsabilidade para o outro. Jamais. Mas sabe por que nós transferimos? Porque realmente nós se alegramos com o outro fazendo, mas não se alegramos com a missão que Deus nos confiou a fazer. Vamos fazer o que Deus chamou nós para fazer, queridos. Há uma multidão, olha só o que Jesus disse aqui, ó. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estava aflita e desamparada como ovelha sem pastor. Tem muitas pessoas que estão precisando de você. Você não precisa de um título de pastor para agir como pastor. Tem um pastor aí dentro de você. Vai cuidar de alguém. Vai fazer o que Deus chamou você para fazer. Você teve possibilidade de trazer alguém para o culto, mas sabe por que você não trouxe? Porque você não pregou. Você mandou um WhatsApp. Vou mandar uma mensagem, vai que cola, né? Querido, mensagem pelo WhatsApp, ela é importante. Mas o que vai impactar é a sua pessoa olhando no olho dela. Olha no olho da pessoa e prega para ela o evangelho. Jesus o tempo todo estava olhando no olho do enfermo. Olha para mim. O que você precisa? Sabe por que nós não vamos? Porque realmente nós estamos ofegante espiritual. Nós estamos sob pressão espiritual. Você não pode recuar não, queridos. Você não pode recuar não. Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você tomar posse do que Deus te confiou. É os dias do fim da igreja. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento e talvez você vai querer um tempo e você não vai ter mais, porque o tempo que você tem hoje você não está fazendo o que você foi chamado para fazer. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz no livro de 2 escreveu Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que viria tempos difíceis. Tempos difíceis. E talvez chegou o tempo difícil das pessoas resistir ao evangelho, resistir à mensagem do mensageiro. Não tem problema. Jesus também foi resistido. Os discípulos também foram resistidos. Mas você precisa continuar a missão. Você quer um culto na sua casa?
Quer? Então vamos lá fazer um culto na casa. Você vai reunir todos os seus parentes, você vai reunir todos os seus vizinhos, você vai evangelizar lá. E você prepara um ambiente que nós vamos lá fazer o culto. Você vai ver que você poderia ter feito isso independente se o pastor vai ou não. Entendeu a dinâmica ou não? Sim ou não? Você quer um culto? Vamos fazer o culto lá. Chama seus vizinhos, chama seus amigos, chama sua família, reúne todo mundo. Vamos ficar 3 dias, 4 dias sem comer. Vamos ficar só no óleo, para que nesse dia o Senhor possa agir com libertação e cura. Jesus vai repetir o cenário que Ele promoveu aqui lá na sua casa. E você vai entender que isso poderia ter sido feito antes através da sua vida. Sim ou não? Para que você vai esperar a desgraça acontecer para você fazer o que você foi chamado para fazer? Para que você vai esperar talvez o divórcio bater na porta lá da sua parentela, a enfermidade surgir para você fazer uma campanha de oração? Para quê? Se você pode fazer a missão agora, sair daqui já com a mensagem na mente, já com a visão aberta, já iniciar o plano e já dar início no propósito. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, que é uma frase de Charles Spurgeon, que ele vai dizer assim, ó: nem todos evangelistas são pastor, mas todo pastor tem que ser um evangelista, senão ele é um impostor. Nem todo crente é um pastor, mas todo crente tem que ser um evangelista, senão ele é um impostor. Quem entendeu a mensagem? Todos foram chamados para pregar o evangelho. Vamos ou não vamos? Vamos? Então me chama para participar do culto lá no quintal da sua casa. Não vai nem caber pessoas lá, amém? Me chama para participar. Pastor, o culto já começou. Nós precisamos sair dessa fadiga espiritual. Sabe por que às vezes você fica tão triste assim, tão abatido? Parece que você é inútil no reino. Parece que você não tem uma servidão no reino. Mas não é verdade. Não é. Todos são importantes na obra de Cristo. Todos são importantes na obra de Cristo. Todos, sem exceção. Todos são importantes. Vamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer? Então nós vamos entendendo isso de forma tão positiva, que o capítulo 10 vai dizer assim, ó: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade. Está acompanhando comigo? Deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as enfermidades ou doenças. Estes são os nomes. E aí nós temos os nomes. Olha para mim aqui agora. Você recebeu autoridade. Quando você ergueu as mãos e reconheceu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu autoridade. Você não precisa de um título para poder cumprir a missão e exercer a autoridade que lhe foi confiada. Você só precisa fazer o que você foi designado a fazer. Vão pregar, vão ganhar almas. Querido, ganhar alma não é para trazer para a igreja que eu sou pastor. Se as pessoas vierem congregar aqui conosco, elas vão ser cuidadas. Mas se elas forem levadas para outra congregação, também elas vão ser cuidadas.
O propósito é você tirar elas da garra de Satanás. É libertar essas almas. É cumprir o papel e o chamado que você foi chamado. Vamos lá? Eu creio que o Senhor vai usar vocês de forma poderosa e de forma sobrenatural. Faz assim com as suas mãos, assim, ó. As duas. Olha nas suas mãos aí, vê se você vê alguma coisa nela. Parece que você não está vendo nada nela, né? Parece que os seus olhos naturais não tem nada nela, né? Mas o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. E você vai ver o poder que você carrega nas suas mãos. Você vai ver a unção que Deus confiou sobre as suas mãos. Você vai ver a autoridade de Deus sobre a sua vida de forma sobrenatural. Se você abrir os seus olhos espirituais. Porque nos seus olhos natural só tem digital. Mas nos olhos espirituais tem poder. Tem unção para curar os enfermos e expulsar os demônios. Amém, queridos? Se coloque de pé comigo. A mensagem ainda está sendo pregada. A reverência é o tempo todo enquanto Deus está falando. Quando Deus está falando, nós ficamos em silêncio. Essas cartas representam isso. Quem tem ouvido o que o Espírito diz à igreja. Deus sabe da necessidade desse povo. Deixa eu dizer para você. Numa onda de pecado, escuta isso. Numa onda de pecado, não vai faltar juízo de Deus. Também não vai faltar misericórdia. E o que nós vamos viver? Juízo de Deus ou misericórdia? Misericórdia, queridos. Sabe por quê? Porque você recebeu ela. Você recebeu misericórdia. Você foi alcançado por ela. Olha você aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Talvez era para você estar no primeiro boteco descendo aqui a esquina. Talvez era para você estar num beco ou viela vendendo droga. Talvez era para você ter se divorciado. Mas olha você aqui. Foi misericórdia de Deus, foi graça de Deus. E agora o que você vai fazer? Vai sair daqui e esqueceu a palavra? Chegou em casa a preocupação dessa vida, as contas, a comida, a marmita, a roupa. Acabou a palavra? Para com isso. Quem anda no Espírito não anda ansioso. Fique em paz. Deixa a palavra gerar vida no seu espírito. Fique em paz, todas as coisas vai ficar em ordem no espírito. Fique em paz, o espírito não vai deixar você entrar em confusão. Você, esposa que deixou o seu marido em casa, fique em paz. Se você tomar posse da palavra, você vai ser a missionária da sua casa. Talvez você quer ser a missionária do bairro. Você vai começar sendo a missionária da sua casa a partir de hoje. Deixou o marido em casa, está preocupado como ele vai te tratar, fica tranquila. Se você pegou a palavra no Espírito, o Espírito vai te conduzir o que vai ser feito. Você, marido, deixou a esposa em casa, fique em paz. Ela não vai tacar panela hoje. Hoje ela vai olhar para você e vai olhar e ver algo diferente na sua vida. Você olhou para sua mão, viu só digitais, não foi? Mas quando os seus olhos espirituais se abrirem, você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida. Você vai tocar na cabeça do seu marido, do seu filho. Você
você vai ser introduzida pelo Espírito e algo vai acontecer na sua casa, na sua vida. Algo vai acontecer da parte de Deus. Mas se você pegou a palavra do Senhor só na alma, querido, quando você chegar na sua casa, a preocupação dessa vida vai sufocar a palavra que você ouviu. Você está fraca na fé? Vem aqui que eu quero orar por você. Tem alguém que está aqui fraca na fé, está desanimado? Vem aqui que eu quero orar por você. Você vai sair desse lugar de desânimo em nome de Jesus. Vem aqui você que está desanimado. Ele só é ativo na sua vida porque você ainda não se ativou espiritualmente. Vamos lá, intercessores. Vamos lá, igreja. Ergue suas mãos para cá. Ergue mesmo. Tenha fé. Tenha fé. Espírito do Senhor. Essas pessoas saíram dos seus lugares porque crê no seu toque. Cada mão que vai tocar essa cabeça, cada mão que vai tocar essa mão, é a mão do Senhor. Eu creio que o Senhor vai transferir uma unção sobrenatural. Eu creio que o Senhor vai derramar uma unção que vai ativar a vida espiritual dessas pessoas. Elas não vieram aqui à toa, elas vieram aqui porque ouviram a sua voz. Senhor, separa a alma e o espírito e ativa o espírito dessa pessoa. Quebra as cadeias espirituais malignas do inferno que está alimentando o desânimo, que está alimentando a desistência. Deus, eles foram separados para ouvir a sua voz e obedecer. Tira os comichões dos ouvidos agora, em nome de Jesus. Que os comichões dos ouvidos sejam removidos pelo poder da sua palavra, e que eles sejam tocados pelo poder da unção do Senhor. Que as cadeias espirituais malignas do inferno seja destronada em nome de Jesus. Que eles possam se preparar, Senhor, para testemunhar o que o Senhor está fazendo na vida deles pela fé, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Jesus Cristo? Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus? Olha aí, tem uma criança vindo na direção do altar.
Glória a Deus. Que o Espírito do Senhor possa repousar sobre ele. Em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor possa repousar sobre ele. Em nome de Jesus. Queridos, delas é o reino dos céus, mas precisa se arrepender na terra. Vamos crer que o Senhor está levantando uma geração, que a maldição é quebrada no filho até alcançar os pais. Vamos crer no nome de Jesus. É assim que Deus faz. Amém. Pai, eu quero despedir sua igreja, selada no amor, na graça, na comunhão, nas doces consolação do seu Espírito. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Deus abençoe e vão em paz em nome de Jesus. Cumprimenta seus irmãos e vai tomar um cafezinho com ele lá atrás, tá? Não vai embora antes de você cumprimentar todos os seus irmãos em nome de Jesus.